no comecinho dela, e 85% de mundo real. E assim vem descendo. Quando chegou em 1950, quando a televisão veio para o Brasil, esses recursos da tecnologia do cinema e da televisão foram crescendo, foram aparecendo mais recursos, enfim, foi aumentando essa influência do mundo virtual. Até que chegou o videogame, aqui em 1975, e que já chegou aqui próximo dos 40%. Quando bateu a internet, o negócio passou dos 50%. E aí, essas crianças que nasceram por volta de 1990, que já começaram a interagir com a internet, eles já começaram a viver um mundo cada vez mais virtual. Na nossa geração, acredito da maioria que está aqui, que aqui é a geração X, nós nascemos no tempo ideal para o uso da internet. Porque a gente foi criado e educado num mundo muito mais real, e a hora que nós recebemos a internet, nós utilizamos isso como um adendo, como um anexo. E aí o nosso pé continua firme aqui no chão. Então é assim, quando eu vou utilizar a internet, eu utilizo todos os meus recursos, toda a base do conhecimento que eu tenho do mundo físico, para interpretar o que tem no mundo virtual. O que não vem acontecendo com os meninos que estão nas gerações aqui Z, Y e a alfa. Por quê? Porque estão existindo muitas incoerências no processo. Uma delas é pegar uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, e colocar um smartphone, um tablet na mão dele. O cérebro dele não se desenvolveu suficientemente para poder agregar isso de uma forma saudável, certo? E a gente vai tendo consequências disso que a gente ainda não consegue nem prever. O Richard, que eu falei, ele faz umas colocações interessantes. O evento da televisão, que aconteceu aqui para essa geração Baby Boom, ele fala que tem um efeito chamado efeito telespectador. O que é isso? Quando nós recebemos essa enxurrada de televisão, nós começamos a observar as coisas como se elas estivessem fora do nosso contexto. Então a gente é telespectador. Eu vejo o que acontece lá no outro lado do mundo, eu vejo o que acontece na outra cidade, de uma forma tão intensa que aquilo não me toca mais. Não é isso? O que está acontecendo lá na Etiópia, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, está muito longe. Não está. Faz parte da nossa realidade. Mas como a gente é telespectador, a gente olha para aquilo como se não fizesse parte do nosso contexto. Eu não tenho atitude nenhuma sobre aquilo. Aquilo não me faz mobilizar mais. Então a gente é telespectador para tudo. E eu acho que isso tem seu fundamento. E comparando aí com a nossa situação política, por exemplo, quando a gente fala em fazer uma manifestação pública que devia ir todo mundo lá para a praça, eu sei que a maioria pensa que devia estar lá, mas vai lá uma meia dúzia. É um percentual muito pequeno das pessoas que estão apoiando aquela ideia e que não vão lá para fazer. Então não tem atitude. Compartilham da ideia, mas não levanta, não bota os passos para fazer, para ir lá e lutar por aquilo. Então isso é um efeito telespectador. Então existe uma influência muito séria da televisão nesse processo. Depois, na geração videogame, é o efeito imortalidade. Essa geração que viveu o videogame, que eu acho que é muito a minha geração, que pegou o advento do videogame na sua fase mais austera e começou a vivenciar isso. Eu tenho um joguinho, eu faço parte daquele joguinho e de repente eu morro no joguinho. Aí eu reseto e começo outra vez.
Não é isso? Então, se eu morrer, não tem importância. Então, eu começo a perder a noção do perigo, vamos falar assim. E a gente transporta isso para a vida real, né? E aí a gente começa a ter atitudes que são intempestivas, que são exageradamente perigosas, certo? E a geração da internet é a geração do aprender para quê? Qual que é essa reação? O que a gente vê muito isso. Olha, menino, você precisa aprender isso. A resposta dele é imediata. Aprender para quê? Está ali na internet, eu busco no Google. Não é assim? Então, para que eu tenho que guardar esse conhecimento? E isso... Agora, imagina a gente juntar essas três coisas em cadeia em uma sociedade. As consequências são terríveis. E o que eu tenho visto... a percepção que eu tenho tido, isso é uma questão, uma visão minha ainda, é que os meninos estão parecendo verdadeiros zumbis. Chega na sala de aula, eles não querem nada com nada, não têm interesse de aprender, tanto faz como tanto fez. Você mostra um rumo, dá uma empurradinha, ele anda até ali, você para, ele para também. Então parece mesmo um zumbi. Efeito dessa situação toda que a gente está comentando aí, certo? E a outra questão, que é muito controversa aí, é a discussão entre ensino e educação. Existem as vertentes que discutem assim, olha, o papel da escola é só ensinar e não é educar. E o papel da educação deve ser feito na família. Tem gente que fala que a escola tem que educar e tem que ensinar. Enfim. E o que é ensino? Ensino é transferência de conhecimento. Ensino é ensinar a aprender. Ensino é ensinar a pensar. Ensino é um processo racional. Nós precisamos entender isso para a realidade que a gente está vivendo hoje. Nós temos que entender que hoje o papel do professor não é mais o transmissor do conhecimento, porque realmente a informação está disponível de uma forma abundante e muito mais fácil do que buscar na escola. Então nós temos que entender que nós continuamos com um papel extremamente importante, que é de ensinar, mas que não é mais a mesma coisa do que 15 anos atrás, do que 20 anos atrás. Isso não significa que nós estamos sendo desmerecidos, muito pelo contrário. Significa que o nosso papel mudou. Eu costumo dizer que a gente tem que sair da frente da carteira e ir para trás da carteira. É a realidade que eu estou vivendo. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é um processo muito mais passivo. Eu falo e vocês escutam. Isso é o tradicional, não é isso? É o que a gente vivenciou ao longo de toda a história da educação. Mas na sala de aula isso tem que ser diferente. Não dá mais para mim ficar lá na frente com uma lousa, que seja usando projetor, que seja usando todos os recursos da tecnologia e preparar material para enfiar a cabeça dentro dos meninos lá. O processo tem que ser participativo. Então tem que ir para trás para a gente olhar o que o menino está fazendo por cima da cabeça dele. Assim, ó. O que você está fazendo? Então ele tem que participar do processo. E o meu papel é um papel de tutor. Onde é que você está buscando essa informação? Você está usando a internet? De onde vem isso? Essa informação ela é correta, não é correta? Onde eu consigo uma informação fiel? Onde eu consigo uma informação confiável? É assim que a gente tem que começar a trabalhar. E a questão da educação? Ela é, no meu ponto de vista, fundamentada no exemplo. Ela tem a ver com educação moral. Tem a ver com educação cívica.
e é um processo sociocultural, é um processo relacional. Enquanto lá é racional, aqui é um processo relacional. É pura e simplesmente relacional. E de quem é o papel de ensinar a educação? Em tese, devia ser um papel da família, mas não tem sido. E aí ensino? Devia ser um papel da escola, mas também não tem sido. Onde é que a gente fica nesse processo? Na minha opinião, eu acho que para a gente reverter o processo, nós temos que englobar essas duas coisas. Nós temos que envolver a família. Nós temos que envolver o social. A escola, para reverter isso, ela tem que vencer essas batalhas. Tem que misturar com os pais, com a família, trazer a família para dentro da escola e trabalhar as questões morais, éticas que a gente está vendo aqui na educação, porque eles precisam ser reeducados. E, sem dúvida nenhuma, trabalhar as questões do ensino. E aí, isso implica que a gente precisa rever os nossos métodos, certo? Bom, agora, não adianta nada falar de problemas se a gente não fala de soluções, né? E eu sempre falo que o que eu tenho visto aí em 100% das palestras que a gente vê, tudo é autoajuda, não é isso? Muitas delas. Todo mundo fala, mas solução e coisas diferentes a gente não vê quase nenhuma, certo? Então, eu estou analisando bem isso, ainda está em fase de desenvolvimento, mas vamos discutir um pouco. Primeira questão, a gente vai ver sobre métodos de ensino tradicional e os ativos, 4 paredes versus o mundo, notas versus estímulo, vestibular e vocacional, ambiente virtual e meio ambiente, informar e formar, aprendizagem mecânica e significativa. Métodos tradicionais e metodologia ativa. Eu trabalho com metodologia ativa já há 12 anos. Eu uso PBL, aprendizado baseado em problema, e a gente tem estudado bastante sobre essas questões, mas existem outros métodos. Tem lá sala de aula invertida, sala de aula de aprendizagem ativa, o PBL, tem a gamerização, e tem vários outros aí. São métodos que são bastante interessantes, mas que exigem vamos falar assim, um esforço muito maior do que no sistema tradicional antigo. São sistemas que exigem o trabalho em equipe do grupo de profissionais, certo? Então, vejam bem, quando nós vamos trabalhar em PBL, por exemplo, nós temos que desenvolver, estudar um problema, verificar que conteúdo eu vou tirar daquele problema, fazer uma série de procedimentos de programação anterior, para que, depois que eu jogo esse problema para o aluno resolver, eu consiga alcançar determinados objetivos. E fazer isso sozinho é complicado. O jeito que, para isso aí funcionar, todo o grupo tem que funcionar. Então, você faz isso num curso inteiro. Hoje é muito comum isso na medicina, na engenharia, e existem várias iniciativas desse tipo também para o ensino convencional aí do ensino infantil, né? Notadamente nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, aqui no Brasil tem algumas iniciativas. Mas eu sou a favor de que a gente não precisa ficar absolutamente preso a um método só. Vocês já usam metodologia ativa, porque se não usassem, vocês já estariam fora do contexto. E aí existem tudo aquilo que eu uso em sala de aula, que envolve a participação do aluno, em que ele começa a construir a partir do seu próprio esforço, é uma metodologia ativa sendo aplicada, certo? A partir do momento
que eu estimulo a criatividade e dou tempo para ele desenvolver aquilo, isso é uma metodologia ativa. Deixei de ser o transmissor do conhecimento e estou proporcionando o desenvolvimento do aluno. Então todo mundo está fazendo isso, porque senão a gente estava fora do jogo já. Porque a competição com a tecnologia nos impulsionou a isso. Então vejam que vocês estão usando isso. O importante é a gente saber sistematizar isso, utilizar os recursos que existem e utilizar isso para o bem comum, certo? E uma outra coisa que eu costumo dizer é que para a gente usar a metodologia ativa, o professor tem que ser hiperativo. Ele tem que ir além. Ele tem que extrapolar os limites normais. Exige muito mais conhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas esse tem que ser o nosso papel mesmo, certo? Então tem que ir atrás. A gamerização eu pus aqui, eu particularmente não estou gostando muito dela não, porque ela está usando aqueles recursos do videogame para poder transmitir os conhecimentos, mas ela está, vamos falar assim, dando força para aquele problema que a forma como está sendo aplicada, está dando força para aquilo que a gente comentou anteriormente, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos. Essa aqui, de soluções ativas, esse é o grupo High Tech High da Califórnia. São 22 escolas, é um grupo que hoje tem 22 escolas, e eles usam o PBL no estudo elementar, lá no infantil, em todos os níveis, até no ensino médio, certo? E é só vocês olharem, depois eu tenho o link aqui. As soluções são muito interessantes. E eles estão trabalhando assim desde o ano 2000, certo? Se vocês quiserem olhar, dá para a gente tirar muito exemplo e ver coisas que estão funcionando lá fora. Eles colocam na internet os projetos dos meninos e é bastante interessante. Existe em Portugal a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma iniciativa do senhor José Pacheco. José Pacheco. Ele faz um uso de um método que ele chama de emancipador, baseado em progressão de pré-requisitos. E ele faz isso desde 1976. Atualmente, o José Pacheco está aqui no Brasil. E ele já tem uma escola que já vem usando isso desde o ano, acho que 98. E eu tive notícia que tem 200 escolas começando a implementar esse método dele, certo? E esse método, a princípio, assusta, porque ele se liberta de tudo que é convencional. Então não tem mais sala de aula, não tem mais série, não tem mais conteúdo que o professor tem que dar, não tem nada pré-estabelecido. O que tem estabelecido é que ele usou lá taxonomia de Bloom e gerou uma sequência de conhecimentos que uns são pré-requisitos do outro. Então, para mim aprender a equação de segundo grau, primeiro eu tenho que entender a equação do primeiro grau. E não é 50%, é 100%. A hora que eu provar que eu sei 100% da equação do primeiro grau, eu posso passar para a equação de segundo grau. Sendo assim, o conhecimento vai sendo desenvolvido de acordo com a capacidade de cada um. O próprio aluno corre atrás disso. E no método dele existem 3 fases: iniciante, intermediário e avançado. E o que é interessante é que ele bota todo mundo para trabalhar. Então, para mim ter créditos, não tem nota, o negócio é saber ou não saber. Agora eu preciso de créditos. Esses créditos vão me dar recursos de utilização dentro da própria escola e na sociedade. Então, para mim ter crédito, se eu sou um aluno intermediário, em algum momento eu tenho que ajudar os alunos iniciantes. Então, formam-se grupos dos próprios alunos. Tem lá um monte de gente. Eu não estou entendendo a equação do primeiro grau. E tem alguém que já sabe. Então, quem já sabe se disponibiliza para ensinar.
E aí eles se reúnem em mesas e vão cuidar daquilo lá. E os professores são os tutores que ficam em volta desse processo, acompanhando, avaliando e observando isso, enfim, dando seguimento e dando equilíbrio. Os alunos estabelecem as regras da escola, conforme eles têm crédito, eles ganham oportunidades de viagem, de visitas, enfim, fazer um evento, uma festa, qualquer coisa desse sentido, certo? Aqui no Brasil tem o projeto Âncora, que usa a metodologia da ponte. Eles estão ali em Cotia. Por incrível que pareça, esse grupo é uma instituição que trabalha com alunos alunos difíceis, alunos que foram desligados da escola por algum motivo,